Se tomarmos os homens tal como eles são, fazemos-los piores. Ao contrário, se os tratarmos como se fossem o que deveriam ser, conduzimos-los aonde cumpre conduzi-los. A vida se apresenta para cada um de nós como uma tarefa. Eis o desafio mais importante. Ela não está pronta. Precisamos conduzir a nossa vida para uma direção. Mas qual direção é esta? Como realizar essa tarefa de conduzir a nossa vida para aquilo que ela deveria ser? Como não ficar estagnado diante da atual aparente mediocridade que nos assola e vislumbrar uma melhor versão de si mesmo no futuro ou projetá-la no nosso imaginário? Às vezes, você pode não ter feito ainda essas perguntas, mas é preciso parar e pensar um pouco nelas e fazer dessas perguntas tão importantes, perguntas do seu próprio íntimo. Eu poderia ficar aqui dando diversas respostas sobre como a vida pode ser realizada, mas seria tudo em vão se essas respostas fossem dirigidas para pessoas que nunca estiveram interessadas nas respostas. A coisa mais difícil da vida é tentar dar uma resposta para alguém que ainda não fez a pergunta. Se a dúvida não existe, a resposta pode ser até linda, mas será inútil. Quer seguir em frente com este vídeo e fazer para si mesmo uma pergunta que importa? Pois então, eu sou o Paulo Rafael, você está no Superleituras e nesse episódio irei refletir com você, se você quiser, sobre 4 lições de como tornar-nos de fato o que somos. Essa é a grande tarefa da vida, da qual não podemos fugir e que devemos assumir pela nossa característica de sermos livres e racionais. Mas, ao fim do vídeo, vou indicar como isso é possível. 1. Se assim for, e se afirmarmos que a função do ser humano é uma certa forma de viver constituída com o exercício das faculdades e atividades da alma em consonância com a razão, e a função de um homem bom é executá-las bem e corretamente, e se uma função é bem executada quando o é de acordo com a sua própria excelência, nesse caso, se conclui que o bem do ser humano é a atividade das faculdades da alma em conformidade com a virtude, ou se houver mais de uma, em conformidade com a melhor e mais completa delas. Ademais, por uma vida completa, pois uma andorinha não faz verão, nem um belo dia. O que nos distingue dos outros seres da natureza, principalmente dos animais, é que somos seres dotados de razão e vontade, ainda que por vezes parece que isso é relativo, porque já assistimos tanta violência por aí. Pessoas agindo de modo impulsivo, fazendo atrocidades que não vemos nem no reino animal, como guerras, crimes e conflitos. Mas, assim mesmo, somos os únicos que temos a capacidade reflexiva e que podemos regular as nossas ações com a racionalidade. E, portanto, podemos também reduzir a violência a partir da nossa razão. Se isso é assim, te pergunto, será que existe um modo de existir mais excelente que o outro? Será que qualquer ação pode me realizar como ser humano racional? Segundo Aristóteles, na citação anterior, não. Uma ação própria de um ser humano racional deve estar de acordo com o melhor e mais perfeito. E o melhor e mais perfeito é a virtude. 2. Tanto o excesso como a falta são igualmente prejudiciais à virtude moral. O ser humano não nasce pronto. O ser humano precisa ser educado para ser verdadeiramente humano. Vamos pensar num jardim. Para que o jardim possa ser bonito, ele precisa de um cuidado diário do jardineiro. Precisa de uma poda na medida. Se podar demais, fica feio. Se podar de menos, vai ficar tudo selvagem. Um jardim é belo porque possui uma harmonia, uma ordem, uma proporção. Se ele tem uma diversidade de plantas, de flores e de árvores em harmonia, ele fica belo. Ao mesmo tempo, o jardineiro precisa tomar cuidado também com as pragas, os formigueiros, porque eles podem vir e acabar com tudo. Assim, somos cada um de nós. Nós somos o nosso próprio jardineiro. O cuidado precisa ser diário. Não podemos viver sem a reflexão dos nossos próprios atos, porque seria a mesma coisa que deixar a grama do jardim crescer sem podar. Os vícios são as principais pragas no nosso jardim da excelência. Os vícios nada mais são
do que os excessos ou as deficiências, quando não agimos de modo refletido, seguindo os impulsos emocionais sem ordená-los, ou quando seguimos os impulsos das nossas necessidades vitais sem a moderação, deixamos nosso jardim bagunçado. Por isso, Aristóteles disse: a função do ser humano é o exercício das faculdades da alma em conformidade com a razão e não dissociativamente da razão. A reflexão é o caminho para sermos mais plenos e chegarmos à excelência. 3. De acordo com o nosso raciocínio, Menon, é por uma disposição divina que a virtude se encontra entre os que a possuem. Porém, não poderemos chegar à conclusão mais precisa a esse respeito se antes de indagarmos de que maneira os homens alcançam a virtude, não procurarmos saber o que vem a ser a virtude em si mesma. Quando olhamos para nós, percebemos a nossa fragilidade e sentimos as limitações para chegar a realizar aquilo que nos propomos. Temos uma imaginação muito fértil, projetamos muitos sonhos e desejos, mas muitas vezes nos frustramos não porque as metas são altas demais, mas porque falhamos nos meios de alcançarmos os fins que almejamos. O conhecimento de si é o primeiro passo para quem quer conquistar minimamente alguma coisa nessa vida. Sem saber as nossas qualidades e os nossos defeitos, seremos constantemente traídos por uma falsa imagem de si mesmos. Por isso, é tão importante o exercício da filosofia. Esse exercício é o que ensinamos na filosofia como estilo de vida. Trata-se de um caminho simples e didático de colocar no dia a dia os ensinamentos comprovados por milênios, adquirindo bons hábitos, deixando a procrastinação de lado. Se quer saber mais como isso é possível, é só ir no primeiro link da descrição ou dos comentários. Vamos à última lição. 4. Alguém verdadeiramente bom e sábio enfrentará tudo o que a sorte lhe reservar em uma postura decente. Sempre fará o melhor em quaisquer situações, tal como o bom general emprega do melhor modo o exército e o bom sapateiro fabrica o melhor calçado possível. Chegar à sua melhor versão de si mesmo não é só um benefício para você. Na verdade, trata-se de um benefício para toda a humanidade. Tornarmos-nos aquilo que somos é realizar no mundo e na história o melhor trabalho. Se você quer fazer a diferença no mundo, sabendo que o mundo é aqueles que estão ao seu redor, na família, no trabalho, nas amizades, precisa ser diferente. Precisa agir de modo refletido, buscando o bem e o melhor. Se é isso que você quer, se está preparado, clique aqui agora mesmo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.